Olá pessoal do sétimo ano, vamos continuar aí com a nossos tipos de regiões do Brasil, né? E nós já estudamos sobre a região Nordeste, estudamos aí sobre a região Sudeste e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a região Centro-Oeste, né? Lembrando aí que no capítulo 11 nós voltaremos a falar sobre a região Centro-Oeste, porém nós vamos falar um pouco sobre a questão natural da região Centro-Oeste. Por enquanto, aqui no nosso primeiro momento, vamos falar sobre como foi desenvolvida, como surgiu e como está hoje a região Centro-Oeste, né, que é uma das maiores regiões do Brasil. Lembrando aí, né, que o Centro-Oeste ele é constituído principalmente por 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás. E temos aí o centro do poder legislativo, executivo e judiciário, que é a região de Brasília, tá? Então aí nós temos a região Centro-Oeste como a segunda maior região do Brasil e a menos populosa, né? Pouquíssimas pessoas moram nessa região que é o Centro-Oeste. Aqui no nosso mapa, nós iremos perceber essa diferenciação entre a região litorânea, ou seja, a região aqui marcada com o Nordeste, com o Sudeste e com o Sul, né? A região também que é o Norte e a região Centro-Oeste. Nós vamos perceber que o número de habitantes que moram no Centro-Oeste é um número baixo para uma região, né? Para a segunda região maior do Brasil. Mas como é que tudo começou, né? Como inicia esse processo de ocupação naquela região que é o Centro-Oeste, né? Vamos lá saber esse processo aí de ocupação da região Centro-Oeste. Lembra dos bandeirantes que entraram lá na região Sudeste no início aí do século XVI, século XVII? Então, esses mesmos bandeirantes, eles adentraram na região Centro-Oeste também, nesse mesmo período aí, né? Com os mesmos objetivos da região Centro-Oeste. Os bandeirantes paulistas entraram no interior da colônia para buscar e aprisionar indígenas, né? Descobrindo aí nas margens do rio Cuiabá ouro naquela região. Então, o mesmo objetivo da região Sudeste, com o mesmo objetivo da ocupação da região Sudeste, foi a ocupação Centro-Oeste: capturar indígenas, aprisioná-los, transformá-los em escravos, procurar ouro, né, para o enriquecimento da colônia. Em 1725, o núcleo de mineração foi encontrado na porção central do atual estado de Goiânia, pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o chamado Anhanguera, né? A Anhanguera que foi uma das figuras muito importantes para a colonização da região Centro-Oeste do Brasil, né? Tem várias estátuas aí glorificando esse bandeirante, né, que aprisionou, torturou e transformou indígenas em escravos, além de extrair o ouro da região Centro-Oeste. As origens aí de Goiás, né? Como é que surge então o primeiro estado, que é o estado de Goiás? Grande imigração para a região de garimpo na região Centro-Oeste do século XVIII, ou seja, as pessoas estavam aí procurando o enriquecimento e elas começaram a migrar para a região de Goiás, né, buscando ouro e desenvolvendo aí as suas fontes de renda. Fundou então vários núcleos de povoamento, como é o caso das cidades de Goiás. Como a região estava povoada em 1748, Goiás se desmembra do estado de São Paulo, né, da capitania de São Paulo, e tem a sua primeira capital como Vila Boa de Goiás, com um intenso comércio nas vilas e atividades de agricultura e pecuária, ou seja, aquela cidade ela começa a prosperar, né? E essa grande prosperação fica a parte da região de São Paulo. Então ela pede aí digamos a independência, ela entra em independência com São Paulo, desmembra de São Paulo e começa então o seu desenvolvimento, surgindo aí várias atividades, não só a mineração, mas também a pecuária e a agricultura. No final do século XVIII, com o declínio da mineração, houve um grande aumento expressivo na criação de gado, certo? Favorecidas aí pela região que é a região plana, algumas regiões planas da região do Cerrado, né? Construção aí de uma grande linha férrea que ligava a região do Centro-Oeste até a região Sudeste, impulsionando aí vários cultivos
e a criação da primeira capital, né? A criação aí da capital atual de Goiás, que é a Goiânia, em 1933. E como é que surge Mato Grosso? Né? Nós temos Goiânia, também temos Mato Grosso. Como é que vai surgir o Mato Grosso, que é um dos maiores estados aí do Brasil? O povoamento em Mato Grosso ocorreu da mesma forma de Goiás, né? No século XVIII, grande leva de imigrantes foram para aquela região atrás de metais preciosos, como é o caso do ouro e entre outros, tá? Em 1748 foi criada a capitania do Mato Grosso, desmembrada também do estado de São Paulo, já que essa capitania aí vai ganhar grande destaque econômico e independência daquela região que é São Paulo. Santíssima Trindade foi a primeira capital de Mato Grosso e ficava muito próximo às regiões de Bolívia, né? Ou seja, ficava distante da região que era São Paulo, que era o núcleo aí de povoamento e o núcleo aí da economia do país. Ficava localizada muito isolada. E em 1825 a capital foi transferida para a atual cidade que é Cuiabá. A criação do gado bovino absorveu grande mão de obra que antes era do garimpo, ou seja, trabalhava-se no garimpo, acabou a mineração, agora volta-se para trabalhar na criação de gado bovino. No final da década de 1970, Mato Grosso foi desmembrado, né? Para originar outro estado em sua parte meridional, ou seja, Mato Grosso era um grande estado do Brasil. Quando chega a 1970, ele é desmembrado e surge em 1977 o estado denominado Mato Grosso do Sul. A mesma coisa acontece 11 anos depois com o estado de Goiás. A parte norte de Goiás ela é desmembrada, né? E surge o estado de Tocantins em 1988, fazendo com que Tocantins pertença à região norte do globo. Do globo não, do país. Aqui está, né, uma foto da festividade lá na região do Mato Grosso, né, quando houve esse desmembramento e o surgimento aí de outro estado, que foi o Mato Grosso do Sul. A nova capital e as rodovias aceleram o povoamento, né? Nós temos a construção de Brasília também nesse contexto. Basicamente, em 1960, JK constrói Brasília, né? Que ela foi construída principalmente com o principal objetivo de povoar aquela região que é o Centro-Oeste. Então, o principal objetivo da construção de Brasília em 1970, no governo de Juscelino Kubitschek, era povoar aquela região centro-oeste do Brasil, tá? Foi priorizada a construção de diversas rodovias, né? Ou seja, construiu-se Brasília, mas que para Brasília ter contato com as outras regiões, era necessário construir também grandes rodovias para impulsionar o desenvolvimento daquela região que é o Centro-Oeste. Algumas dessas rodovias, né, foram projetadas na direção de Belém, na direção aqui do Sudeste, na direção do Sul. Então, Brasília era um grande polo, né, e ainda é hoje um grande polo de desenvolvimento de grandes rodovias que ligam a região Centro-Oeste a várias regiões aí, como Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Nordeste. E hoje, né, hoje naquela região que é o Sudeste, vai ser destacado principalmente o setor do agronegócio, tá? O setor do agronegócio foi um grande setor que impulsionou a urbanização naquele local. A partir de 1940, né, intensifica a produção, a produção aí do agronegócio na região Centro-Oeste, visando abastecer principalmente a região Sudeste em alimentos, ou seja, o principal objetivo aí do desenvolvimento do agronegócio no Centro-Oeste era abastecer a região Sudeste, que é uma das grandes regiões, a grande região mais desenvolvida do Brasil, não só de riqueza, mas também de habitantes. De 1940 a 1960, cria-se agrovilas próximo às rodovias, né, onde se expandiram a criação do gado bovino e também da atividade agrícola, com destaque aí para a soja. E também houve a criação do SUDECO, né, que é a Superintendência para o Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, ou seja, o governo federal agora vai ajudar o Centro-Oeste a desenvolver a sua economia, fomentando, né, parcerias entre o público e o privado.
A partir de 1970, o governo lançou programas que estimulam a agricultura, abrindo novas áreas para o cultivo e o pasto do gado, incentivando ainda mais a migração, principalmente dos sulistas, né? Que os sulistas aí, que são os verdadeiros donos do agronegócio na região centro-oeste, né? Principalmente para a plantação de soja e a criação de gado. Os programas governamentais de incentivo à agropecuária forneceram aí os grandes e médios produtores, ou seja, esses programas que o governo desenvolveu naquela época de 1970, vai ter uma grande promoção dos grandes e médios agricultores, né? E não dos pequenos agricultores, que realmente são os pequenos agricultores que levam aí o alimento à mesa da população do interior, prosperando os empresários do agronegócio, como até hoje fazem isso. A moderna produção agropecuária, somada à localização geográfica do Centro-Oeste, confere-lhe alto potencial para o abastecimento nacional, ou seja, esse grande poder do agronegócio que está na região Centro-Oeste vai fazer com que ele desenvolva aí grandes quantidades de alimento e esses alimentos não fiquem apenas na região do Brasil, mas também que ele seja exportado para fora, como é o caso da soja, do milho e de outros tipos de alimentos. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, 43% da produção brasileira, né, ou seja, 43% do que o Brasil desenvolve, né, em grãos, como é o caso de milho, soja, entre outros, ocorreu na região do Centro-Oeste, com destaque principalmente para o estado do Mato Grosso. Outro destaque é a produção de carne bovina na região do Mato Grosso, na região do Mato Grosso do Sul e em Goiás, que corresponde praticamente uma grande e importante parcela aí da carne bovina que é exportada, ou seja, quase toda a carne bovina que é desenvolvida no Brasil vem da região Centro-Oeste, vem desses 3 estados aí e é exportada, vendida para fora, ok? Então, para finalizarmos aí, vocês ficam com a atividade que vai da página 94 até a página 100. Qualquer dúvida nós tiraremos aí na nossa aula online e na próxima aula aí nós vamos debater um pouco sobre o Centro-Oeste e os seus pontos naturais, ok? Até mais!